O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de Belém do Pará com tons de laranja e roxo. Lucas, um jovem veterinário, dirigia seu velho carro pela estrada de terra que levava à cidade. Ele havia deixado a agitação da cidade grande para trás, buscando um novo começo em um lugar onde pudesse fazer a diferença. A cidade de Belém, com sua mistura de modernidade e tradições ancestrais, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Ao entrar na cidade, Lucas foi recebido por uma comunidade acolhedora e curiosa. As ruas estreitas e sinuosas estavam alinhadas com casas coloridas e cheias de vida. O cheiro de comida caseira misturado com o aroma das árvores tropicais criava uma atmosfera reconfortante. Ele se dirigiu diretamente à clínica veterinária onde começaria a trabalhar. Dona Maria, uma senhora simpática e de fala mansa, o recebeu com um sorriso caloroso. Bem-vindo, Lucas. Espero que se sinta em casa aqui em Belém. Precisamos muito de alguém com suas habilidades. Lucas agradeceu e se instalou em um pequeno quarto nos fundos da clínica. Ele estava animado com a perspectiva de ajudar os animais da região e se integrar à comunidade. Naquela primeira noite, ele decidiu explorar um pouco a cidade. Caminhou pelas ruas estreitas, observando as pessoas e absorvendo a cultura local. Tudo parecia perfeito, mas havia algo no ar. Uma sensação de que nem tudo era o que parecia. De repente, Lucas ouviu um som agudo e desesperado. Correu em direção ao som e encontrou um cachorro ferido, gemendo de dor. Ao se aproximar, percebeu que as feridas eram profundas e irregulares, como se o animal tivesse sido atacado por algo muito forte. Enquanto cuidava do cachorro, alguns moradores se aproximaram e começaram a murmurar sobre a Fera de Belém. Fera de Belém? O que é isso? Os moradores, um homem idoso com olhos cheios de histórias, respondeu com um sussurro temeroso. É uma criatura que ninguém viu de perto, mas todos sabem que existe. Há anos ela ataca animais e dizem até pessoas. Muitos acreditam que é apenas uma lenda, mas os ataques são reais. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele veio para Belém em busca de paz. Mas parecia que havia encontrado um mistério sombrio que poderia ser mais perigoso do que imaginava. É uma criatura que ninguém viu de perto, mas todos sabem que existe. Há anos, ela ataca animais e dizem até pessoas. Muitos acreditam que é apenas uma lenda, mas os ataques são reais, você vai ver, doutor? Nos dias seguintes, Lucas começou a se adaptar à vida em Belém. Ele se dedicou ao trabalho na clínica, tratando dos animais com carinho e dedicação. Mas a sombra da Fera de Belém continuava a pairar sobre a cidade. Sempre que ele saía para uma emergência, encontrava sinais de ataques brutais, gados mutilados, cachorros despedaçados e até alguns moradores feridos. Miguel, um fotógrafo local que documentava a fauna da região, começou a se aproximar de Lucas. Miguel era um homem misterioso, com um olhar intenso e um interesse profundo pelas lendas da Amazônia. Ele e Lucas rapidamente se tornaram amigos, unidos pela curiosidade sobre os ataques. Uma tarde, Miguel convidou Lucas para ver algumas fotos que ele havia tirado recentemente. As imagens mostravam animais mutilados de uma maneira que Lucas nunca havia visto antes. As feridas eram profundas e precisas, como se a criatura que as causou fosse tanto forte quanto inteligente, disse Lucas examinando as fotos. Isso não parece trabalho de um animal comum. Miguel concordou. Tenho pesquisado sobre isso há anos. Muitos aqui falam sobre lobisomens, mas até agora não consegui provar nada. A Fera de Belém pode ser algo ainda mais sinistro. Durante uma noite chuvosa, Lucas foi acordado por gritos e latidos. Ele saiu correndo para fora e encontrou outro animal brutalmente atacado, um gato desta vez. As marcas eram mais assustadoras e incomuns do que ele imaginava. Ele percebeu que a situação estava piorando e que precisava fazer algo para proteger a comunidade. Voltando para a clínica, Lucas encontrou Miguel esperando por ele. Disse Miguel. Precisamos descobrir o que está causando isso. Eu sei onde podemos começar a procurar. Lucas, determinado a resolver o mistério, concordou. Juntos, eles começaram uma investigação que os levaria a confrontar não apenas a Fera de Belém, mas também os segredos sombrios escondidos nas profundezas da floresta amazônica. Lucas e Miguel se tornaram inseparáveis na busca pela verdade. Miguel, sempre equipado com sua câmera, e Lucas, com seus conhecimentos de veterinária e biologia, formavam uma dupla inesperada, mas eficaz.
Durante suas andanças, Miguel contava histórias antigas, lendas que ouviu desde criança sobre a Amazônia. Uma das mais recorrentes era a do lobisomem. Cresci ouvindo essas histórias. Disse Miguel em uma noite. Meu avô jurava que tinha visto um lobisomem. Dizem que eles são homens amaldiçoados, condenados a se transformar em bestas sob a lua cheia. Lucas riu, mas Miguel manteve uma expressão séria. Eu sei que parece loucura, mas depois de tudo que vimos, estou começando a acreditar que pode haver alguma verdade nessas lendas. Miguel então revelou algo que nunca havia contado a ninguém. Mostrou uma cicatriz antiga em seu braço e contou que foi atacado por uma criatura na floresta há alguns anos. Eu sobrevivi, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Acho que estou conectado a isso de alguma forma. Preciso saber a verdade. A revelação de Miguel deixou Lucas intrigado e assustado. Decidiram que na próxima lua cheia, eles iriam juntos à floresta, armados com tranquilizantes e câmeras, para tentar capturar a fera de Belém. A tensão aumentava a cada dia que passava, enquanto se preparavam para a noite decisiva. A noite da lua cheia chegou. Lucas e Miguel se armaram com tranquilizantes e equipamentos de gravação. Com lanternas em mãos, entraram na floresta, guiados pela luz pálida da lua e pelo som inquietante dos animais noturnos. Cada passo que davam era acompanhado pelo farfalhar das folhas e pelo eco de seus próprios corações batendo forte no peito. Seguindo as pistas dos ataques anteriores, eles chegaram a uma clareira, onde encontraram rastros estranhos no chão. Pegadas grandes e profundas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável. De repente, um som estrondoso quebrou o silêncio da noite. Um rosnado gutural vindo das sombras. Miguel ergueu sua câmera, tentando capturar qualquer movimento, enquanto Lucas segurava a arma com tranquilizantes, pronto para agir. Uma figura apareceu entre as árvores, uma sombra gigantesca que se movia com uma rapidez assustadora. Lucas sentiu o pavor crescer dentro de si. A criatura avançou, e Miguel conseguiu tirar algumas fotos antes de ser derrubado. Lucas disparou o tranquilizante, acertando a criatura que soltou um uivo horrível, antes de desaparecer na escuridão. Miguel estava ferido, mas vivo. Lucas o ajudou a levantar, e juntos correram de volta para a cidade, o coração ainda batendo descontroladamente com a adrenalina do encontro. Lucas e Miguel retornaram à cidade, abalados pelo encontro. Miguel, embora ferido, estava determinado a revelar as fotos que havia tirado. Quando finalmente as revelaram, ficaram boquiabertos. As imagens mostravam uma criatura horrenda, metade homem, metade besta. Não havia mais dúvida. Estavam lidando com um lobisomem. Enquanto discutiam suas próximas ações, Miguel começou a se sentir mal. Sua ferida, que inicialmente parecia superficial, começou a apresentar sinais de infecção. Mas algo sobre a infecção parecia anormal. Lucas temia o pior. Naquela noite, enquanto Miguel descansava, Lucas revisava as fotos mais uma vez. De repente, ouviu um grito vindo do quarto de Miguel. Correu até lá e encontrou seu amigo em plena transformação, gritando de dor enquanto seu corpo se contorcia e mudava de forma. Lucas tentou ajudar, mas Miguel, agora parcialmente transformado, o empurrou com uma força sobre-humana e fugiu para a floresta. Desesperado, Lucas percebeu que Miguel era a fera de Belém. A verdade era mais terrível do que qualquer lenda que já ouvira. Lucas sabia que precisava agir rapidamente. A criatura que Miguel havia se tornado era um perigo para todos. Ele se armou novamente com tranquilizantes e, com o coração pesado, entrou na floresta para caçar seu próprio amigo. Cada passo que dava na escuridão da floresta era um lembrete da gravidade da situação. Durante a busca, Lucas encontrou pistas de Miguel, pedaços de roupa rasgada e pegadas profundas no solo úmido. A floresta estava estranhamente silenciosa, como se até os animais tivessem medo de fazer barulho. Após horas de procura, Lucas finalmente encontrou Miguel. A transformação estava quase completa, mas havia um momento de lucidez nos olhos da criatura. Miguel conseguiu murmurar antes de ser dominado novamente pela fera interior. Lucas disparou o tranquilizante, acertando Miguel.
A criatura tentou resistir, mas finalmente sucumbiu ao efeito do tranquilizante. Lucas amarrou Miguel e o levou de volta para a cidade, determinado a encontrar uma maneira de ajudá-lo. Com Miguel sedado, Lucas começou a procurar respostas. Ele sabia que não podia enfrentar isso sozinho. Procurou ajuda na comunidade e encontrou um antigo curandeiro chamado Zé, conhecido por seu conhecimento sobre as lendas amazônicas. Zé contou a Lucas sobre uma sociedade secreta em Belém, que há séculos tentava controlar e esconder a existência dos lobisomens. Zé revelou que a sociedade mantinha registros e artefatos que poderiam conter a chave para salvar Miguel. Lucas e Zé decidiram confrontar a sociedade e descobrir a verdade. Invadir a sede da sociedade secreta não foi fácil. Eles buscaram em antigas plantas da prefeitura sobre a construção do prédio e reformas, e descobriram uma passagem de acesso que poderia ser usada. A sede da sociedade secreta era um edifício antigo, escondido entre as construções coloniais de Belém. O ambiente era carregado de mistério e tensão. A atmosfera pesada aumentando a sensação de perigo iminente. Escondido pela estante de livros, eles acharam uma porta secreta que revelava uma escadaria de pedra que descia para as profundezas da terra. Cada degrau da escadaria sussurrava histórias de tempos passados. Ao chegarem ao porão, Lucas e Zé ficaram boquiabertos com o que encontraram. Era uma área muito grande com diversos tipos de livros, mapas misteriosos e itens dos mais diversos tipos. O espaço estava repleto de artefatos sobrenaturais, todos iluminados por uma luz fraca individualmente, cada um mais perturbador que o outro. Havia uma sereia empalhada com olhos de vidro que pareciam seguir seus movimentos, fotos em preto e branco de uma mulher serpente com olhos cheios de um mistério ancestral, e um crânio gigantesco que repousava em um pedestal, evocando imagens de gigantes das lendas amazônicas. Vasos e urnas antigas estavam dispostos ao redor, e um recipiente de quase 2 metros com uma entidade anfíbia dentro tinha a descrição caboclo d'água. Em outra parte do porão, 6 garrafas estavam etiquetadas com a palavra famalha, e uma observação: não abrir diabinho da garrafa. Em uma prateleira empoeirada, encontraram um estojo de mogno ornamentado. Ao abri-lo, revelaram dentes enormes e garras afiadas, relíquias de uma criatura que parecia misturar homem e fera. A descrição dizia Mapinguari. Estes objetos, que deveriam ser meros folclores, estavam ali, tangíveis e assustadoramente reais, aumentando a sensação de urgência e perigo. Lucas encontrou o documento que descrevia um ritual perigoso, mas potencialmente salvador. Enquanto lia, uma porta distante rangeu, e passos pesados ecoaram pela escadaria de pedra. A sociedade secreta estava ciente de sua presença, e o tempo estava se esgotando. Lucas e Zé sabiam que precisavam sair dali rápido. Com o manuscrito em mãos, começaram a subir a escadaria, prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Cada passo que davam os aproximava do confronto inevitável com aqueles que guardavam os segredos da sociedade. Quando estavam prestes a sair, ouviram uma voz familiar. Era o Dr. Antônio, um médico respeitado na cidade por suas doações generosas para a sociedade. Além de ser sócio e diretor médico de uma rede bioquímica de grande prestígio, ele também era grão-mestre dessa fraternidade. Antônio revelou suas intenções de proteger a cidade contra ameaças sobrenaturais. Mas Lucas e Zé não podiam confiar completamente nele. Sabiam que precisavam completar o ritual para salvar Miguel e os outros lobisomens. Lucas, Zé e alguns membros da sociedade secreta que se uniram a eles começaram a preparar o ritual. A próxima lua cheia se aproximava rapidamente, e a tensão aumentava. Lucas sabia que esta era a última chance de salvar Miguel e impedir mais ataques. Na noite da lua cheia, a cidade estava em alerta. Todos sabiam que algo grande estava para acontecer. Lucas e seu grupo se dirigiram à floresta, onde prepararam o ritual. O ambiente estava carregado de energia e medo. Enquanto começavam o ritual, lobisomens emergiram da floresta, atraídos pela energia da lua cheia. Uma batalha épica se desenrolou, com Lucas e seu grupo lutando desesperadamente para completar o ritual enquanto defendiam suas vidas. Miguel, agora totalmente transformado, era a mais feroz das criaturas. No momento crítico, Lucas conseguiu alcançar Miguel e, usando o poder do ritual, começou a reverter a transformação. Com um esforço final, Miguel voltou à sua forma humana.
mas a batalha ainda não havia terminado. A batalha deixou a cidade em ruínas e muitos feridos. Miguel, agora humano novamente, estava fraco, mas vivo. Lucas sabia que havia mais trabalho a ser feito. A cidade de Belém, embora abalada, mostrou resiliência e começou a se recuperar. Lucas encontrou um antigo manuscrito que continha mais segredos sobre os lobisomens e suas origens. Ele percebeu que a ameaça não estava totalmente eliminada e que deveria continuar a proteger a cidade. Lucas decidiu ficar em Belém, dedicando-se a proteger a cidade e continuar a busca pela cura definitiva para os lobisomens. Ele se tornou o novo guardião dos segredos místicos da região, trabalhando ao lado de Zé e outros aliados. As noites ainda eram desafiadoras, mas Lucas estava determinado a enfrentar qualquer ameaça. Miguel, agora em controle parcial de sua transformação, ajudava Lucas, simbolizando a nova aliança entre humanos e seres sobrenaturais. Em uma noite silenciosa, Lucas olhou para a lua cheia, determinado a proteger Belém de qualquer perigo futuro. A presença de Miguel ao seu lado dava-lhe esperança. Eles sabiam que a luta estava longe de acabar, mas estavam prontos para qualquer desafio que viesse. Espero que tenha gostado dessa história. Se gostou, dê um like. Vocês acreditam em lobisomens, sociedades secretas ou outras conspirações como os Illuminatis? Deixem seus comentários e histórias. Gostaria muito de saber. Você adorou o vídeo? Então prepare-se para mais. Apresentamos nosso e-book exclusivo, A Fera de Belém. Mergulhe em uma trama de mistério, terror e determinação na exuberante cidade de Belém do Pará. E tem mais. Ao adquirir o e-book, você também ganha o segredo para a criação das imagens, com 10 prompts usados e um incrível checklist para gerá-las. E as surpresas não param por aí. Na compra, vai levar mais 2 brindes incríveis. O e-book, O Templo do Caboclo d'Água. Uma aventura sombria, onde 3 pescadores descobrem uma passagem misteriosa em uma ilha após uma tempestade devastadora. Enfrentando medo e perigos desconhecidos, eles exploram uma caverna subterrânea repleta de estruturas antigas, estátuas grotescas e símbolos enigmáticos. A história é acompanhada de 10 capítulos e 49 ilustrações deslumbrantes, que irão mergulhar você em um mundo sombrio e fascinante. A lenda do monstro e a ficha técnica do Caboclo d'Água, história secreta da criatura. Vai conhecer suas origens, as diferentes versões da lenda e segredos que vão deixar você ainda mais imerso nesse universo misterioso. Poderes e habilidades. Vai descobrir informações detalhadas sobre os poderes especiais do Caboclo d'Água, habilidades e muito mais. Com essa ficha técnica, você vai poder dar vida e adaptar essa criatura fascinante em suas próprias aventuras. Aproveite enquanto há tempo e desvende os mistérios por trás da lenda. Adquira agora e embarque nessa aventura sombria. Não perca essa chance de se aprofundar ainda mais no universo misterioso das lendas brasileiras.